Olá, amados, paz e graça a todos, em nome de Jesus, o Cristo de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou seu irmão em Cristo, William Moura, e eu passei por aqui neste dia, nesta manhã, para compartilhar com você de uma palavra abençoada, vinda direto do trono de Deus, amém, meus queridos? Aonde você estiver e quando você for ver e assistir esse vídeo, com quem você estiver, que o Espírito Santo te renda graça em nome de Jesus para que você possa entender as coisas que transcendem o materialismo, aquilo que nós como seres humanos podemos alcançar com sabedoria humana e com recursos humanos, né? Que o Espírito Santo venha te dar graça para entender tudo isso aqui, pois ele é, né, o intérprete da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é Jesus e Jesus é Deus. Amém, amados? A Bíblia foi revelada por Deus, o Espírito Santo é o seu intérprete, né? E Jesus é o assunto principal de Gênesis a Apocalipse. Ele é o alfa e o ômega. Ele estava no princípio do princípio, no início do início, dando o pontapé inicial para que hoje eu estivesse aqui do lado de cá e você aí do lado de lá, compartilhando dessa dádiva que vem do céu, que é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para nós, né? Para que nós possamos ter um rumo nessa terra, viver bem aqui, consciente de todas as coisas e no porvir uma eternidade ao lado do Pai. Amém, meus queridos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E sem mais delongas, vamos ao texto de hoje, vamos ao recado de Deus para nós nesta manhã. Atos 17, capítulo 17 do livro de Atos, o versículo é o 10 e o 11. Amém, amados? Abram comigo aí as suas Bíblias, Atos 17, 10 e 11. Olha o que diz. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Amém, meus queridos? Que maravilha, hein? Só para que os irmãos entendam o contexto disso aqui. Paulo, Silas e Timóteo eles estavam pregando em uma cidade chamada Tessalônica, ao qual nós temos duas cartas do apóstolo Paulo direcionadas a essa cidade, né? É primeira e segunda Tessalonicenses, né? Então Paulo escreve essas cartas a esta cidade de Tessalônica, aos irmãos residentes ali, né? E aí Paulo prega em Tessalônica, ele não é bem recebido lá, os irmãos, os judeus expulsam Paulo de lá, e Paulo e Silas chegam à cidade seguinte, que é Bereia, da qual nós lemos aqui no texto. E essa cidade de Bereia, quando Paulo chega, né, como de costume, ele foi a uma sinagoga de judeus. Sinagoga era onde os judeus se reuniam para cultuar a Deus. É como nós nos reunimos hoje, nos dias de hoje, no século XXI, em um templo, em uma denominação, em uma igreja, a igreja organizacional, amém, amados? A igreja organismo somos nós, onde Deus habita, onde Jesus habita. A igreja organizacional é o templo onde a gente se reúne, né? Com pessoas para cultuar, para louvar, para aprender, para ensinar, enfim. Paulo estava em um lugar como esse, uma sinagoga de judeus. E ao anunciar o reino de Deus ali, anunciar a Jesus Cristo ressurreto, glorificado, os irmãos de Bereia, diz o texto que eles recebem a palavra, né, com todo amor e carinho, né? Eles recebem com todo amor e carinho. Porém, eles consultavam nas Escrituras todos os dias se o que Paulo e Silas estavam pregando era realmente o que a Bíblia dizia. Amém, amados? Por isso esses homens de Beré eram mais nobres, né? E diz a Bíblia que eles consultavam a palavra com avidez. Avidez, amado, é vontade, ansiedade, desejo de aprender algo o mais rápido possível, ou seja, querer saber se aquilo é verdade realmente. E com avidez eles consultavam na Bíblia para saber se
o que o grande apóstolo Paulo, o apóstolo do gentio, estava pregando era verdade. Presta atenção, esses homens, eles colocam à prova, eles refutam a ideia do maior pregador do evangelho nessa terra. Depois de Jesus Cristo, ninguém fez mais do que o apóstolo Paulo. Entre os mortais, Paulo é o maior pregador, o maior nome do cristianismo, o maior plantador de igreja, o maior missionário, o homem que evangelizou o mundo, responsável por levar o evangelho fora dos judeus, fora de Jerusalém, ao mundo. E hoje nós somos beneficiados por essa dádiva, porque esse homem, ouviu de Deus uma missão, ele ouviu de Deus e cumpriu uma missão da qual Deus lhe deu nessa terra, que era de anunciar o nome de Jesus. Isso está em Atos 9:16, Então, amados, todas as vezes que alguém pregar para você sobre o reino de Deus, a respeito de Jesus Cristo, consulte nas Escrituras. As Escrituras é a tua base para tudo. Refutem a ideia, seja lá de quem for. Não importa quem seja o ser humano que esteja te ensinando, não importa a sua credencial, não importa o seu cargo eclesiástico na igreja, seja ele o bispo, o apóstolo, vamos na ordem, o apóstolo, o bispo, o missionário, o evangelista, o presbítero, o diácono, o obreiro, se ele te ensinar algo, amado, seja lá o que for, você deve refutá-lo nas Escrituras. Consulte nas Escrituras para saber se o que aquele ser humano está pregando, seja ele qual for, está de acordo com o que diz a Bíblia. Veja que os bereanos, eles não engolem de primeira, eles aceitam, recebem a mensagem que Paulo prega, mas eles vão consultar nas Escrituras para saber se o que Paulo estava pregando era realmente de Deus, é realmente verdade. Porque, meu amado, senão você é enganado, passado para trás. Todo mundo vai fazer de você massa de manobra, enganar você, ludibriar você. Agora tem uma coisa, você precisa refutar a ideia? Sim. Você precisa pôr à prova as profecias daquilo que te pregam? Sim. A Bíblia te dá respaldo para isso e autoridade para isso. Porém, você precisa conhecer as Escrituras, porque senão você vai tirar conclusões erradas segundo o teu ponto de vista, porque você não gostou da pregação, você não gostou da abordagem daquele que está pregando e você, por falta de conhecimento, tira conclusões precipitadas e rejeita algo que Deus te mandou, que Deus te entregou, que Deus enviou para que você pudesse ouvir, ingerir, aceitar e viver aquilo. E por falta de conhecimento, também tem o outro extremo. Você pode estar ingerindo algo que não é de Deus, que não é verdade, mas você não conhece, ouve a pessoa pregando, acha que é de Deus, ingere isso e você está ingerindo isso para a tua perdição, Você pode se decepcionar depois, porque aquele ensinamento não era de Deus, mas você, por falta de conhecimento, aceitou e recebeu como se fosse de Deus, e aí você pode estar distante de Deus, se afastando de Deus por uma falsa doutrina, por não conhecer a verdade de Deus. Veja que os bereanos, olha o que diz, com avidez eles tinham pressa em consultar na Bíblia se aquilo que Paulo estava pregando era realmente verdade. Eles consultavam, examinando as Escrituras. Que Escrituras eles examinavam aqui? Aquilo que já existia, a antiga aliança, amém, amados? A que tinha na antiga aliança era a base deles. Então, o que Paulo pregava, eles buscavam na antiga aliança, porque toda a antiga aliança fala de Jesus, amados. Toda a Bíblia, o assunto principal da Bíblia é Jesus Cristo, de Gênesis a Apocalipse, amém? Então você precisa conhecer, você precisa ter domínio, amém, amado? Fazer um manejo das Escrituras, você cristão que me ouve. Por que tem muita gente enganada hoje, decepcionada dentro das igrejas? Primeiro, não conhece as Escrituras, não tem base bíblica para refutar uma ideia, aí aceita tudo que se pregam por aí. Outros, por falta de conhecimento, rejeitam a palavra verdadeira que é de Deus. Então você precisa refutar sim, você precisa colocar à prova toda e qualquer profecia e tudo que te ensina a respeito da Bíblia. Porém, você precisa ter base bíblica para isso. Senão,
você pode estar tirando conclusões erradas segundo o teu ponto de vista. Amém, amados? Que Deus te abençoe ricamente, que o Senhor ilumine a tua mente e que você conheça. Só tem uma forma de você não ser enganado, é conhecendo a Bíblia. Conhecer a Bíblia, meu irmão, é essencial. Deus se revelou a você. Ele é acessível a você, ovelhinha que me ouve. A Bíblia não foi escrita para pastores, para bispo, para apóstolo. A Bíblia foi escrita para nós, seres humanos, aqueles que se aproximam de Deus e creem na revelação dele através de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus. Isso é acessível a você. Busquem. Jesus está de braços abertos te esperando para te instruir, te iluminar e encher você do Espírito Santo para que você entenda tudo isso aqui e não seja enganado por ninguém. Amém, amados? A Bíblia diz que eles consultavam nas Escrituras para ver se tudo aquilo era isso mesmo. Amém, amados? Que Deus te renda graça, que o Senhor te abençoe, que esse tempo que Deus tem te dado, você venha aproveitar esse tempo da melhor maneira possível e tirar pelo menos 15 minutinhos por dia para você meditar e conhecer mais o Deus que te ama tanto, que se revelou a você nas Escrituras e é acessível a você, está de prontidão para suprir as tuas necessidades a hora que você quiser. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus e que o Senhor te renda graça para a glória dele e para benefício seu. Amém, amados? Deus abençoe.